Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele, estamos aqui hoje com o nosso mentor de escritores, Jefferson. Boa noite, Jeff. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Essa live que vai trazer aqui um pré-aquecimento, né? Primeira das segundas, são duas lives, porque dia 16 de julho nós temos um compromisso com a nossa audiência e com os nossos escritores, né, Gisele? Exatamente. A gente vai fazer uma nova masterclass do método EPV. Né? Então, para quem quiser participar com a gente, deixa um recado aqui para a gente no coisa, a gente vai deixar na descrição, ainda não está, mas a gente vai deixar na descrição o link para você poder entrar no grupo do método EPV, né? No grupo de avisos do método EPV, para que você possa participar com a gente na Masterclass na sala fechada, que vai ser transmitida aqui no YouTube. Então, se você gosta de assistir pelo YouTube, não tem problema nenhum, nós estaremos aqui ao vivo também. Mas, se você quiser participar com a gente ao vivo, você terá esta chance também. Lembrando, abrindo um parênteses, pessoal, nós não sabemos quando faremos uma nova Masterclass do método EPV. Então, se você quer participar dessa Masterclass ao vivo, na aula, na sala fechada, a chance é essa, né? Mas, sem enrolação, vamos para o assunto da nossa live de hoje, né, Jeff? Exatamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do mito do ponto final. Porque escrever bem não garante o seu sucesso. Então, aqui, essa live, ela tá direta e sem rodeios para quem aqui tem o sonho de publicar um livro ou já tem um texto incrível, talvez até o ponto pronto, mas está mofando no HD do computador ou numa pasta escondida porque não sabe quais são os próximos passos para se tornar um escritor publicado, um escritor que vende com autoridade, um escritor que se posiciona com estratégia. E aí, se você se sente assim, sabe que você não está sozinho, né? Por quê? Assim como você se sente assim, eu me senti lá atrás, quando eu lancei o meu livro do CLT ao MKT. Quem me conhece, quem nos acompanha, já sabe que o meu primeiro livro, aquele que eu sonhei quando tinha 39 anos ao lançar com 40 anos de idade, não saiu por conta de alguns bloqueios e crenças emocionais. Só saiu o segundo livro, por quê? Por conta de dois fatores muito importantes que a gente trouxe aqui e sempre bate na tecla, que é o compromisso público e a data de entrega. Só que não é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Gisele? Nós vamos falar um pouco mais aprofundado daquele escritor que já escreveu, tem o manuscrito pronto, tem o seu livro praticamente pronto e está deixando mofar no HD ou na gaveta, né? Exatamente, né? E aí, a gente começa já trazendo os momentos para você parar de ser, como já falou, um escritor de gaveta, né? E a gente começa falando sobre a mentira romântica da inspiração, né? Sabe aquela cena de filme onde ele se tranca num lugar escuro, o escritor, e a inspiração ela desce assim, aquela luzinha assim, e ele escreve aquele livro do começo até o final, um best-seller, chove editor na porta. Gente, isso não acontece na vida real, tá? Isso só acontece em filmes, isso não acontece na nossa vida real, né? Isso é uma coisa, é quase um mito romântico, assim. Isso ajuda o quê? Ajuda a frustrar os talentos, né? Na vida real, o escritor tem que ir lá, ele passa por momentos em que ele não sabe para onde que ele vai, ele não sabe o que ele escreve. Então, a gente tem que entender que isso é uma realidade, às vezes, muito mais fria, né? Todos os dias, livros geniais, eles morrem muito antes de nascer. Por quê? Às vezes eles estão lá num arquivo de Word esquecido, em bloco de nota, em papel solto que tu escreveu lá a tua inspiração, e daí então depois tu não sabe mais onde é que tu colocou aquele papel e não lembra mais qual foi a inspiração que tu teve, tá? E assim, né? Por que isso acontece? Porque a maioria dos escritores, ele acha que se o texto for bom o suficiente, o sucesso vem por mágica, a mesma coisa que a gente fala, assim. Ele acha que só porque o livro dele vai estar dentro da plataforma da Amazon, vai vender rios, vai vender horrores o livro. E não é bem por aí, né, Jeff?
Exatamente, né? Escrever bem não significa que você vai ser um autor best-seller, um autor que vende muitos livros. Claro que escrever faz parte de todo o processo da sua jornada como escritor. Não existe um livro se não estiver escrito, se não tiver o seu manuscrito. Todo esse processo de você escrever, de contar a história, de contar os personagens, de trazer a história da sua vida, o seu método, faz parte dessa jornada até o momento em que você realmente vira um escritor. Nós aqui na Editora NP gostamos muito de falar para os nossos mentorados, principalmente, que você virou escritor a partir do momento que entregou a primeira versão do seu livro. E aí, por que você virou escritor? Porque você já deu o primeiro passo, o passo primordial, o passo fundamental para que você tenha o seu livro publicado, tenha o seu livro entregue para uma equipe que possa fazer o show acontecer, deixar o seu livro pronto para ser impresso em gráfica e assim vai, né? E a realidade é mais fria, né? Todos os dias, livros geniais morrem até mesmo antes de nascerem. Assim como eu, lá atrás, no primeiro livro, que estava escrevendo o meu livro, por conta da data da entrega, por conta de ter assumido um compromisso comigo mesmo, e nem a Gisele sabia da escrita do meu livro, ele morreu por quê? Porque muitas vezes você não sabe compartilhar, você não sabe com quem contar, e no momento de colocar ele para um projeto editorial, para que ele possa tornar um livro publicado de verdade. E aí, um outro motivo que pode trazer para você foi o que aconteceu lá atrás para mim. Eu estava escrevendo esse livro e eu cheguei no 4º capítulo do primeiro livro, e aí eu estava tendo uma mentoria de negócios e acabei confidenciando para o meu mentor, que tinha recém-publicado um livro, que eu estava escrevendo um livro e ia escrever esse livro. E aí o que aconteceu? Ele falou, nossa, que legal, que genial. E você já pensou na questão do lançamento, onde você vai lançar, quem vai ser a editora que vai lançar o seu livro, onde é que vai ser o lançamento, quais são as pessoas que você vai convidar, já pensou no ISBN, na ficha catalográfica, nos direitos autorais, quem vai revisar o teu livro, quem vai diagramar o teu livro, e aí tudo isso virou uma bagunça na minha vida, né? Na minha cabeça, melhor dizendo. Por quê? Porque, para mim, eu só queria escrever. Eu estava na mesma situação que você talvez esteja hoje. Só queria escrever. E aí veio toda essa série de informações que me levaram a uma série de bloqueios e crenças emocionais, e o livro acabou ficando esquecido. Bom que ele ficou esquecido porque o nome desse livro ele se chamaria Legado que Deixarei para Gerações Futuras. Por que eu digo que foi bom que ele ficou esquecido? Porque em abril de 2021 eu estava muito incomodado e acabei deixando esse projeto de lado. Só que em novembro de 2021, o que aconteceu? Eu fiz exatamente o processo inverso. Eu estava numa outra mentoria, fui desafiado para escrever um livro em 30 dias, entreguei o meu primeiro livro, do CLT ao MKT, onde eu conto a minha transição de carreira em 21 dias. Depois eu já tinha o compromisso com a Gisele se comprometeu de revisar o meu livro, fui buscar informações sobre como fazer a ficha catalográfica e ISBN, mas pensa o seguinte, o primeiro livro morreu e ele foi bom por quê? Porque se ele não tivesse morrido, se eu não tivesse dado o segundo passo, talvez eu e Gisele não estaríamos aqui contando essas histórias para você, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, então, como já falou, ele não deu certo, aquele primeiro livro, o segundo já foi, por quê? Porque a gente já começou a entrar numa outra situação, que é o quê? Que é a gente não ter mais um livro... Opa, cliquei no lugar errado aqui. Era para ter clicado aqui e eu cliquei no lugar errado, né? Que é você ter um livro sem destino e você não fazer uma escrita intencional, né? Quando o Jeff conta ali daquela questão do livro do Legados que deixei para gerações futuras, ele era um livro sem destino. Por quê? Como ele falou, não tinha compromisso público, ele não tinha exatamente um compromisso nem direito com ele mesmo sobre o que realmente escrever.
né? Quando a gente fala do livro sem destino, quando a gente fala de uma escrita intencional, vai muito de encontro com o que a gente fala muito para os primeiros, com os escritores, quando a gente conversa com ele no primeiro momento. Mesmo quando ele já tem o livro pronto, que é perguntar para ele assim, o que você vai fazer com esse livro? De que forma que você vai apresentar esse livro para o mundo? Né? Porque daí ele está muito ligado ao nosso pilar E de escrita intencional, o nosso pilar do método DPV, o E de escrita intencional, que é o quê? Como você vai apresentar este livro para o mundo? De que forma você vai usar este livro para que as pessoas conheçam o livro e conheçam o escritor? Eu entendo que eu não estou falando de escrever o livro do zero, mas às vezes você já tem o seu livro pronto, já tem o seu livro impresso, está encaixotado lá dentro da tua casa, mas as pessoas não sabem que ele existe. Então, o maior erro é você tentar oferecer esse livro, você tentar oferecer essa obra que você criou com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação para qualquer um. O seu livro, gente, vamos lá, vamos ser bem realistas, o seu livro não é para qualquer um. O seu livro, ele é para um público específico, que fala uma linguagem específica, que come uma coisa, que vive no Globo Repórter da sexta-feira à noite. Onde vive, o que come, o que faz. Então, você vai ter que escrever e apresentar este livro para este público, né? Então, grave bem essa mensagem. Quem faz para todo mundo, quem oferece para todo mundo, acaba não vendendo para ninguém. Por quê? Porque você vai ter que conversar com a linguagem da terceira idade, vai ter que conversar com a linguagem do adolescente, a terceira idade busca uma coisa, o adolescente busca outra, o adulto que está em vida laboral, que está a 1000 pelo Brasil, está buscando outra coisa. Então, é muito importante que você saiba o que você pretende com este livro, o que você pretende alcançar com este livro, para você saber com quem você vai falar. Ontem, eu estava numa reunião com um grupo que está fazendo um livro coletivo sobre educação parental. Gi, mas educação parental, o livro é... A conversa que eu tive com elas ontem já foi o quê? O livro de vocês serve para vários públicos. Ele pode ser lido pelo adolescente, pelo jovem, né? E ele entender que existem outras possibilidades no mundo para ele, de acolhimento, de vínculos que ele pode criar fora do ambiente da casa e da escola. Ele pode servir para a comunidade escolar, de que forma eles vão enxergar aquelas famílias, de que forma eles vão enxergar aqueles jovens com quem eles trabalham. Pode servir para os pais, de que forma ele pode melhorar a comunicação dele e o relacionamento dele com as crianças, com os seres que eles estão treinando para o mundo. Entendo que eu falei de 3 grupos distintos. E esses 3 grupos, para cada um deles, elas vão ter que oferecer este livro de uma forma diferenciada. Vão fazer uma reunião na escola, vão fazer uma apresentação na escola e vão falar para as crianças de uma forma, vão fazer de uma forma diferente para os pais, de uma forma diferente para os professores. Mas é o mesmo livro. O que entra aqui? Entra a intencionalidade da comunicação. Então, quando a gente fala do pilar E do método DPV, a gente está falando de uma comunicação com intencionalidade. É você escrever alguma coisa para a rede social, é você escrever o seu discurso, é você escrever a sua apresentação, onde você vai falar do assunto do seu livro, você vai apresentar o seu livro de forma muito intencional, né, Jeff? Exatamente, né? Tudo que a Gisele está falando aqui é justamente sobre a questão de que seu livro precisa ser uma ponte, onde de um lado está você, escritor, e do outro lado está o seu leitor. Se essa ponte não tiver um destino claro, ninguém vai querer atravessar. E aí é onde entra toda essa questão da escrita com intencionalidade. Eu quero que você pense agora, quem é a pessoa que você vai ler o seu livro? Qual é a transformação real que ela vai sentir quando fechar a última página do seu livro? Se você não conhece para quem que está escrevendo, se você não está gerando uma transformação na vida das pessoas com o seu livro, ninguém vai querer atravessar essa ponte. E aí essa é a maior dúvida, uma realidade dura em que você precisa, sim, ter esse compromisso consigo mesmo, né? Por quê?
porque é muito claro que você precisa entender para quem é o seu livro, para quem você está escrevendo esse livro, quem é seu público. Ah, o meu público é para um público infantil. Beleza, então escreva para o público infantil. Ah, o meu público é para um público que passou por um problema de saúde e eu quero mostrar que está passando isso, passou por um problema de saúde e eu quero mostrar minha superação. O meu público é um público onde eu quero ensinar a educação financeira. Quem é esse público? Porque quando você entende quem é o público que você quer, você entende qual é a dor, qual é a transformação, qual é o objeto de conhecimento dessa pessoa, desse teu público, né? Eu sempre digo, nós sempre dizemos aqui nas lives o seguinte: uma pessoa não lê simplesmente porque ela acha legal ler, não, ela lê porque ela quer ter um hobby, um passatempo, ela quer ler porque ela quer ser inspirada pela história de alguém, ser transformada pela história de alguém, ou ela quer adquirir conhecimento, ela quer sair, entrar nesse livro no ponto A e chegar no ponto B com um novo pensamento, com uma nova forma de conhecimento. Então, gente, é muito claro que você precisa entender que o seu livro ele tem que ser um objeto de transformação, ele precisa ter um objetivo claro para que as pessoas queiram atravessar a sua ponte. E aí, trazendo toda essa ideia para você, o que a gente traz aqui? A gente já conversou sobre a Maria Dayana, que era uma das nossas escritoras que escreveu um devocional. Quando ela chegou para a gente, ela queria escrever um livro, um devocional de 365 dias. E aí, quais foram as perguntas que a gente fez? A primeira pergunta foi: Dayana, quem és tu na fila do pão para escrever um devocional de 365 dias? Ela regalou os olhos assim, ficou assustada. E aí a gente falou: calma. Por que essa pergunta? Porque você vai estar fazendo concorrência com várias pessoas, com várias personalidades, com pessoas do ramo literário evangélico, ramo literário devocional, que já estão muito além de você, que já tem o seu público definido, que já entregam, já geram valor para nas vidas dessas pessoas. E aí, quando você vai escrever um livro de devocional de 365 dias, você precisa entender que existe um custo maior para a produção editorial, existe um custo maior, mais alto para a impressão, e, consequentemente, você vai ter que vender esse livro a concorrer com o preço do livro com o valor dessas mesmas pessoas que já geraram autoridade, já geraram valor na vida do seu público. Já tinha o público definido. E aí, o que a gente fez? A gente mostrou para ela, fez uma segunda pergunta, que foi o quê? Dayana, me explica para quem você quer, quais são o público, quem são as pessoas que você quer atingir com esse devocional. Eu quero pessoas que não tenham intimidade com a palavra. Legal. Agora que eu sei que é essa pessoa, esse público, a minha pergunta são pessoas que já leem a Bíblia e não sabem, não têm intimidade, não conhecem, porque é muito complexo ler a Bíblia, ou são pessoas que nunca leram a Bíblia? Não, são pessoas que nunca leram a Bíblia. É esse público que eu quero fazer. Legal, chegamos no público na dor que a gente queria. Agora, a nossa solução, qual foi a estratégia que é adotada na editora NPE para Dayana, eu e Gisele fizemos? Foi justamente essa questão de mostrar para ela o seguinte: vamos construir uma jornada. Se eu quero trazer um público que nunca teve contato com a Bíblia, que não tem intimidade com a Bíblia, para ler a Bíblia todos os dias, vamos construir uma jornada de 21, 90 e depois 365 dias. 21 por quê? Aquela história. 21 dias para criar um hábito, 90 dias para criar um estilo de vida, e depois que criou um estilo de vida, dificilmente essas pessoas elas voltam ao estágio inicial, elas deixam de continuar tendo esse estilo de vida. E aí, resumidamente, o que aconteceu com a Dayana? Ela focou no público certo, no objetivo certo, e as palavras ganharam forças. O livro dela deixou de ser uma amontoada de frases e virou uma ferramenta de impacto. E por que a gente trabalhou tudo isso com ela? Trabalhou porque, se ela estivesse trabalhando desde o início sem a intenção,
o livro dela seria somente um arquivo pesado no computador dela. Ela não teria alcançado o público que ela já alcançou e que já diversas vezes nós falamos aqui. Hoje, ela já vendeu mais de 300 unidades do livro de Devocional de 21 dias, está finalizando o Devocional de 90 dias e já tem gente pedindo. Mas por quê? Porque ela entendeu qual era o objetivo dela e quem era o público certo para que esse livro fosse transformado, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente, né, falou sobre essa questão de você escrever e tudo mais, e isso está muito ligado, essa questão de você escrever, de você entender para quem você está escrevendo, está muito ligado ao fato de você deixar de ser um escritor invisível por falta de posicionamento. Quando você sabe para quem você vai escrever, aí a gente entra no segundo pilar do nosso método EPV, que é o quê? É posicionar. Lembra que eu falei da questão das professoras, das educadoras parentais? Então, elas têm que se posicionar para o público adolescente de uma forma, se posicionar para os pais de outra, se posicionar para os professores de outra. Né? Se posicionar para os pais numa situação mais acolhedora, estou aqui para te ajudar. Se posicionar para os professores numa situação de mentora, estou aqui para te guiar, né? Estou aqui para guiar como você pode trabalhar melhor com os seus alunos. E estou aqui para os adolescentes, para os jovens, para as crianças numa posição de acolhimento. Estou aqui para te escutar e tentar fazer com que a sua vida fique mais tranquila, que você consiga conversar melhor com seus pais, com seus professores, que você consiga se expressar melhor para você ser entendido de melhor forma, né? E aí eu faço uma pergunta para você, escritor que está nos escutando agora. Se a gente abrir agora o seu Instagram, e aí eu deixo um desafio, deixo o arroba do seu Instagram nos comentários desse vídeo, para a gente poder ir lá, olhar e avaliar e de repente dar dicas para você melhorar o seu posicionamento. Mas se eu olhar agora o seu Instagram, eu consigo bater o olho e saber que você é um escritor? Ou eu vou olhar e vou rodar as postagens e vou ver que ali no meio das postagens tem alguma coisa sobre escrita, sobre livros, sobre se posicionando você como escritor, e eu vou concluir que isso é apenas um hobby na sua vida, né? É uma realidade muito importante, tá, gente? E necessário de se saber. Ninguém compra livro de um desconhecido. Bom, compra se houver uma indicação. Se alguém estiver indicando, mas para alguém indicar o seu livro, essa pessoa tem que saber que você é escritor. Então, a gente já teve amigos de outras editoras que chegaram para a gente e disseram assim, explica para mim como é que os escritores de vocês vendem livro, e eu tenho uma editora boa, tal, estou pagando para ele o direito autoral e o cara não fala um A sobre o livro. Não fala um A que ele tem o livro dele publicado com a gente. Eu disse assim, é exatamente essa situação. Os nossos escritores são treinados para falar sobre o seu livro, eles são orientados para falar sobre o seu livro, são orientados para apresentar o seu livro para o público, se posicionarem como escritores, interagir com seus leitores, porque afinal de contas o leitor quer isso, ele quer mandar uma mensagem para o escritor e receber uma mensagem de volta dizendo assim, olha, eu li a sua mensagem. Né? Então, vocês entendem que é um caminho sem volta. Você se posicionar e você ter que interagir com seus leitores também. Né? Mas você tem que, sim, aparecer. E aparecer, eu não estou falando de fazer dancinha, de fazer trend. Não, eu estou falando de você chegar lá e dizer assim, ó, você está vendo esse livro aqui? Esse livro é meu. Fui eu que escrevi. Se você quer saber mais sobre ele, me manda uma mensagem que eu vou te responder. É como a gente está fazendo com você agora. Deixa no comentário do vídeo o seu arroba do Instagram para a gente poder ir lá e dar uma olhada e te dar um direcionamento, e te dar algumas pequenas dicas, dizendo assim, ó, olha, fala assim, fala assado, posiciona assim, apresenta o teu livro dessa forma assim, assado. Tá? Por quê? Porque é importante que as pessoas saibam o que você faz para que elas possam lembrar e te procurar para te indicar, né, Jeff? Exatamente, né? E aquela frase, né? Que se você se comporta como um invisível, o mercado, o teu público vai te tratar como um fantasma. E por quê? Porque posicionamento não é sobre
você fazer dancinha na rede social. Posicionamento não é sobre você fazer uma postagem estática da capa do seu livro de vez em quando, para que as pessoas vejam o seu livro lá, como muito bem colocado pela Gisele aqui. Pensem que isso ali é apenas um hobby seu. Se você quer ser um vendedor que vende com autoridade, um vendedor que se posiciona com estratégia, você precisa ocupar o espaço na mente das pessoas. E para você ocupar o espaço na mente das pessoas, você precisa assumir a sua identidade como autor em público. É você fazer o que a Dayana fez, é você fazer o que a Gisele comentou com as educadoras parentais ontem, é você realmente falar que você é o escritor e que você está aqui para transformar, inspirar, para mostrar o seu conhecimento, a sua autoridade, para quê? Para que você gere valor na vida das pessoas. E posicionamento não é, ele só não acontece só quando você já tem o livro em mãos. Nós já falamos aqui diversas vezes, e na Masterclass do dia 16, nós vamos abrir a caixa preta para que você possa entender um pouco mais sobre o que é posicionamento. Posicionamento tem a ver desde o momento em que você diz que vai escrever um livro. Tem uma série de técnicas, uma série de informações que fazem parte do posicionamento que você precisa montar, que você precisa colocar em ação. Porque você precisa mostrar com orgulho e estratégia toda a jornada sua como escritor. Você precisa mostrar todos os passos para que a sua audiência, para que as pessoas entendam que você é um escritor que está escrevendo um livro que vai publicar e que vai vender com autoridade. Por quê? Não adianta você chegar no dia a hora que o teu livro chegar físico, diz assim, pois é, pessoal, ó, eu tenho o livro, compre esse livro de mim. Você se posicionando da maneira errada, ou melhor, não se posicionando, você é um fantasma e o mercado, o seu público vai te tratar como um fantasma. Ué, mas espera aí, como assim o Jefferson nunca falou que estava escrevendo um livro? Como assim o Jefferson agora tem um livro? As pessoas até vão ficar... como é que fugiu a palavra? Vão até ficar... não é curiosas, é assustadas quando você vier com o seu livro. Você precisa fazer as camadas, tem camadas que você vai trabalhando a sua audiência, não com o intuito só de venda, mas sim uma camada que vai fazer as pessoas entenderem que você gerou valor na vida delas, uma camada que as pessoas vão entender que você tem autoridade no assunto que você está fazendo. Tem camada que você vai fazer as pessoas se sentirem pertencentes ao projeto do seu livro. E isso tudo é importante porque você precisa ter uma coisa chamada autoridade. As pessoas compram você. Vou fazer uma provocação para você. Qual foi o último livro que você comprou? E por que você comprou? Foi porque o livro era legal? Foi porque alguém te indicou? Ou foi porque você queria saber mais do conhecimento do escritor ou queria saber mais sobre a história de transformação daquele escritor? Ou seja, quando você compra o livro de um outro escritor, é porque ele já construiu a sua autoridade, né? E aí, quando ele construiu a autoridade, você escreve antes mesmo do livro chegar na prateleira. Quando você se posiciona, quando você traz as técnicas que nós vamos falar na Masterclass do dia 16 de julho, você vende mesmo sem ter o livro nas mãos. Você vende porque você gera valor na vida das pessoas e porque as pessoas entendem que você tem autoridade naquilo que você faz, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente pode ir para um exercíciozinho prático, né, para você poder começar a sair deste anonimato, para você começar a despertar para esse momento influenciador, né, para você conseguir alcançar a sua autoridade, né? Lembra que eu falei para vocês da questão de deixa o seu arroba? Se você não quiser deixar o seu arroba para que a gente dê uma olhada no seu Instagram, você pode fazer isso sozinho também, né? Você pode pegar
abrir o seu Instagram, então ali no passo a passo, né? Então faz em 3 passos para vocês. Você faz o passo 1, você abre o perfil do seu Instagram agora e olha naquela questão assim, ó, a primeira coisa que as pessoas veem, a sua imagem, a sua foto e aquelas informações que tem logo abaixo. Se você é escritor, se você é palestrante sobre algum assunto, se você está fazendo alguma coisa desse tipo, então assim, ó, dá uma olhadinha naquelas informações naquelas informações que estão ali. Elas são realmente relevantes? Elas falam quem você é? Ou elas são frases soltas? Ou é um emoji lá só por deixar? Ou você está favorecendo que não seja intencionalmente, mas você está favorecendo, às vezes, outra situação, né? Como, por exemplo, nós temos a nossa filha Amanda, que por um tempo o Instagram dela estava lá que ela era modelo agenciada por tal agência, pela agência XYZ. O João também é modelo agenciado por tal agência. Encerrou o contrato com a agência, nós fomos lá e tiramos, porque não tem por que ficar favorecendo a agência num primeiro momento, se não faz nem sentido. Mas no Instagram da Amanda lá está escrito escritora, lançou o livro, entendeu? Então as pessoas quando olham o Instagram da Amanda, elas já olham e dizem assim, ó, poxa vida, ela escreveu um livro, né? Aí, segundo passo, escreva, como eu falei, escreva claramente, escritor e autor do livro XYZ, ou o seu livro mais conhecido, ou o seu livro mais recente, que é o que você está às vezes falando sobre ele, ou o assunto sobre o qual você escreve. Escritor sobre educação parental, como é o caso das meninas que estão fazendo o livro coletivo. Porque o livro delas não está publicado ainda. O livro delas está em fase de finalização. Então, elas podem pegar e colocar lá, porque, mas elas não lançaram ainda, elas não são escritoras. Claro que elas são. Eu não lancei meu livro ainda, não sou escritor. Claro que você é. Se você está sentando na frente do computador para escrever, você já é escritor. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa absorver para dentro de você. Você já é escritor. Você está preparando a obra para o lançamento, mas você já é escritor. Você é o escritor da sua história, você é o escritor do seu conhecimento, você está trazendo o seu conhecimento para a humanidade. Então, sim, você é escritor. Então, você vai colocar lá, escritor. O meu livro não está lançado ainda. Coloca o assunto. Escritor sobre papapá. Escrevo sobre isso, sobre esse X assunto. Tá? E terceiro passo. Coloque uma frase que diga como é que você ajuda ou impacta as pessoas através da sua escrita. Se posicione. Eu escrevo literatura fantástica, né? Venha conhecer o meu mundo. Venha conhecer o mundo que eu vou te apresentar. Você está trazendo uma transformação para essa pessoa. Você escreve sobre autoajuda. Transformo vidas através da escrita. Deixo famílias mais ricas através através da finança pessoal, como é o caso do nosso escritor Maurício Rossi, né? Transformo família, né? Ajudo famílias a melhorar suas finanças pessoais, porque essa é a transformação do livro dele. O livro da Dona Zeri está ali pertinho do Jeff, né? Trago né? Tipo assim, ajudo pessoas a entender a bipolaridade. Por quê? Porque ela traz a experiência de vida dela como pessoa com bipolaridade que descobriu uma vida boa depois de fazer o tratamento, depois de ter começado a estar fazendo tratamento, entendeu? Então, assim, o seu livro ele vai gerar alguma transformação, ele vai gerar alguma mudança, como o Jeff falou. É literatura fantástica, eu não estou ensinando nenhuma lição. Cara, tu está levando a pessoa para um momento de, sei lá, distração extrema, onde ela vai conhecer um mundo novo. Quem não pegou, quem nunca viu uma criança com um pedacinho de galho na mão fazendo um gesto e falando alguma coisa meio absurda porque viu ou leu ou escutou sobre Harry Potter, né? Então, assim, sim, o seu livro, mesmo que ele seja um livro de ficção, ele vai gerar algum tipo de transformação na vida da pessoa. Mesmo que essa transformação seja dar algum momento de algum alívio para a alma, de você ter um momento de distração pura e simples. Também é uma transformação, né? Não é por aí, Jeff? Exatamente, né? É muito importante o que a Gisele acabou de falar, né? Porque o mundo precisa saber que você é autor.
se você não coloca na sua bio, se você não se posiciona como escritor, se você está lá no TikTok, se você está no Instagram, se você está aqui no YouTube e não fala que é você escritor, como é que as pessoas vão saber que você é escritor? E o posicionamento, ele começa no digital, mas ele transforma a forma como você apresenta em qualquer lugar. A Gisele falou toda essa parte de como você vai se apresentar nas redes sociais, mas você, como escritor, precisa se apresentar como escritor em todo e qualquer lugar. Se você for fazer uma palestra, se você for participar de uma entrevista na rádio, se você for fazer uma roda de conversas, você precisa sempre colocar o título de escritor na sua biografia. Afinal de contas, pessoal, são poucas as pessoas no mundo que se tornaram escritor das próprias histórias. E aí você carrega uma chancela que talvez seja um poder de transformação, de geração de autoridade que você está deixando escondido de graça. E aí, quando você coloca essa palavra, escritor do livro tal, escritor da obra tal, o que acontece? Acontece exatamente isso, as pessoas começam a te olhar de maneira diferente. Quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai conversar com as pessoas, você precisa falar que você é escritor da obra tal. Você não precisa só falar que você é escritor do livro tal quando vai vender. Você pode falar que você é escritor de uma obra tal, que você transforma vidas, que você auxilia as pessoas nas finanças pessoais, que você transforma vidas através da educação parental, que você faz as pessoas entenderem o conceito do que é bipolaridade, né? E quem sabe, muitas pessoas têm e não sabem que tem, e você tem esse poder através da chancela de escritor de uma obra tal. Se você não leva a sério não se leva a sério como escritor, por que o seu leitor deveria levar você a sério? Assuma a identidade agora mesmo. Posicionar-se nas redes sociais, posicionar-se no dia a dia, numa palestra, numa apresentação, numa live que você vai fazer, numa roda de conversas, faz total sentido. Você precisa entender que você precisa sair do anonimato hoje. Então, deixe de ser aquele fantasma que fica escondidinho e só aparece quando ele é chamado, e faça a sua audiência, faça as pessoas entenderem que você é escritor de uma obra e que você é escritor da sua própria história, né, Gisele? Exatamente, né? E aproveitando ainda esse gancho para vocês entenderem a força que é você se apresentar como um escritor. Eu fui num evento na segunda-feira passada, num evento para mulheres e tudo mais, e levei a Amanda junto, né? A Amanda é a nossa filha de 9 anos, que já escreveu 2 livros, e aí teve um momento em que todo mundo podia levantar e se apresentar, e assim, ó, claro que o peito da mãe se enche de orgulho nessa hora, né? Mas a Amanda simplesmente disse para mim assim, ó, mãe, relaxa que eu já sei como eu vou me apresentar. E ela levanta no alto dos seus 9 anos de idade, 1,50 m de altura, né, quase 1,50 m de altura, e pega e se apresenta para todo mundo. Meu nome é Amanda e eu sou escritora. Então, assim, se uma criança de 9 anos de idade que escreveu 2 livros pensando nos amigos, levanta e assume e fala para todo mundo dizendo assim, ó, eu sou escritora, por que você não faz a mesma coisa? Por que você não chega numa roda de conversa, num lugar assim, se apresenta e dizendo assim, mas o que você faz? Pois é, então... Não, enche o peito para dizer, tem orgulho de dizer, eu sou escritora, né? Hoje a gente vê viu a Amanda no começo do ano falando assim, mãe, tem a menina que veio falar comigo dizendo assim, nossa, eu estou estudando na tua sala, e eu falei para minha mãe que eu estou estudando na sala da escritora da escola. Então, assim, seja reconhecido e aceite esse reconhecimento. É muito legal, é muito bom, né? Porque às vezes isso é a peça que falta e que faz, às vezes, você ter medo de vender. Por quê? Porque se você tem dificuldade,
de se posicionar, você tem dificuldade de apresentar o seu livro para o mundo, como é que você vai vender, né? E assim, esse é um dos maiores medos que os escritores têm, que é a venda. Como é que eu vou oferecer? Como é que eu vou vender? O pessoal às vezes acha que assim, eu não sou merecedor de ficar ofertando o meu livro. Gente, vamos combinar que é chato você pegar o seu livro e ficar dizendo assim, olha, gente, compre o meu livro. Olha, compre o meu livro, eu tenho um livro, compre o meu livro. Não, isso é chato. Mas quando você fala sobre o seu livro, quando você apresenta o seu assunto para todo mundo, né? No nosso pilar do E, do escreva com intencionalidade, né? Você comunica através de escrita. Pô, se você escrever um livro, você consegue minimamente escrever e comunicar com as pessoas com quem você quer conversar, né? Você se posiciona, eu sou escritor, eu escrevi sobre esse assunto, eu sei do que eu estou falando, eu estudei, eu pesquisei, eu criei, é minha criação este livro. Vender vai ser o mais tranquilo, porque você vai vender para quê? Você não deve vender pensando assim, eu preciso vender porque eu preciso ganhar dinheiro. Não, você precisa vender para que a sua mensagem, e essa às vezes é a peça que está faltando. O objetivo de você vender o seu livro é para fazer com que a sua mensagem chegue a muito mais pessoas. Porque se não tiver venda, se o seu livro não circular, se esse ativo não tiver circulação, como é que ele vai chegar em outras pessoas? Como é que o seu legado vai chegar em alguém? Se você não vende o seu livro, a sua mensagem vai morrer com você. Vai morrer na caixa da sua casa. Vai morrer na caixa lá dentro da caixa no seu quarto. Entendeu? Fazendo com que você fique olhando para aquela caixa e fique assim, ai meu Deus, que triste, eu tô com uma caixa cheia de livros. Mas aí você fala dele, se oferece, você se posiciona, as pessoas sabem que você escreveu um livro, né? Então é muito dessa situação, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, já vou aproveitar esse gancho do terceiro pilar, que é a venda com autoridade, que a gente deu umas pinceladas aqui na live de hoje, para te convidar para a próxima quinta-feira, dia 9/7. Daqui uma semana, 9/7, às 19 horas, nós vamos fazer uma live épica justamente focada nisso. E nós vamos te mostrar como é possível perder o medo e ir além. Vender o seu livro antes mesmo que ele esteja indo para a gráfica. Se você quer viver da sua escrita, se você não pode perder esse encontro por nada, anote na sua agenda. Hoje, dia 2 de julho, você tem 7 dias para estar aqui conosco, ao vivo, para entender como se vender antes mesmo de o seu livro sair da gráfica. Tá? Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo um pré-aquecimento para a nossa Masterclass do dia 16 de julho. Daqui 2 quinta-feiras, nós vamos abrir a caixa preta do método EPV. Então, se você quer conhecer, se você quer viver de escrita, esse é o momento de você começar o segundo semestre. Já passou um semestre de 2026 e você tem a oportunidade de já começar o segundo semestre com o pé direito, né, Gisele? Exatamente, né? Então, a gente vai só, né, hoje, como já falou, né, a gente vai só pegar e só provocar você sobre a questão da venda, né? Porque para que você venha na live da semana que vem, a gente vai falar mais profundamente sobre vendas. E não esqueçam, né? No dia 16 de julho a gente vai ter a Masterclass que você vai poder participar dentro de uma sala fechada, que vai ser transmitida no YouTube, mas a gente vai estar dentro de uma sala fechada, e onde você vai poder lá levantar a sua mão, na hora de perguntas, você vai poder levantar a sua mão e poder fazer realmente as perguntas para a gente, né? Sobre venda ali, para finalizar, o que eu vou falar para vocês sobre essa questão de vendas, para que a gente possa finalizar, tá? Não é sujo vender o seu livro. Não é, você não está pedindo esmola quando você está vendendo o seu livro, tá? Você está alcançando o reconhecimento do seu conhecimento, do seu esforço, da sua arte, do seu investimento, tá? Então, é a mesma coisa que você, que para quem é doceiro, oferecer e vender o seu bolo, vender o seu doce. É o fruto do seu trabalho, né? A gente fala muito assim, vocês precisam entender que o livro, ele é um ativo que você tem dentro da sua esfera de negócios,
né? Para você se posicionar e tudo mais. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Você saber para quem você está escrevendo, você se posicionar e falar para todo mundo, bater no peito e dizer: eu sou o escritor, eu escrevi, essa obra é minha, e se você quiser eu tenho ela para vender. E tá tudo certo, né? Na semana que vem a gente vai falar para vocês da Dona Zeli. E se a gente der sorte, talvez, quem sabe, a gente até talvez consiga, não sei, talvez trazer, não sei, né? É uma suposição, mas a gente vai falar para vocês da Dona Zeli, que fez o trabalho certinho, fez a pré-venda, fez a venda, bate no peito e fala para o pessoal dizendo assim: ó, eu não tenho vergonha de oferecer meu livro, não. Tu olha nas lives, nos stories dela, é bem isso mesmo, ela continua se posicionando. Eu escrevi, esse livro vai transformar vidas, eu tenho certeza que esse livro vai transformar vidas. Aí a pessoa dizendo assim: ah, que legal, é legal, então aqui, ó, tá aqui, eu tenho aqui para vender, tu quer comprar? Vocês entenderam que ela não tentou empurrar o livro, primeiro ela falou o valor que aquele livro tem, para depois ela pegar e oferecer, dizendo assim: ó, eu tenho aqui, você quer comprar? E aí a gente entra naquela questão... E a gente entra naquela questão realmente de que você precisa entender duas coisas. E eu não quero que você foque na venda, porque a venda, a Gisele está falando, deixando aqui as pontinhas soltas para a live da semana que vem. Mas a live de hoje, recapitulando, esqueça a ideia que basta escrever bem. Ah, eu sou um professor de faculdade, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho MBA. Não basta vender bem. Você precisa ter a intenção para dar o destino ao seu texto e o posicionamento para deixar você visível. O seu mundo, o livro, ele merece o mundo e não estar numa gaveta escura. E se você quer conhecer o caminho completo, um mapa detalhado, sair da zona do zero e se tornar um autor de sucesso, um autor que nem a Dona Zeli, que nem a Gisele acabou de falar, você tem que estar com a gente no dia 16 de julho. Mas antes, não esqueça, deixa já anotado na sua agenda. Dia 9 de julho, quinta-feira que vem, nós vamos falar como vender o seu livro e o nosso grande encontro será na Masterclass do dia 16 de julho. Não deixe a sua história morrer com você. E a gente está aqui, nossa editora NPE, para quê? Para que você faça a sua história se tornar um legado. Afinal de contas, a nossa história é criar legado. A nossa história, o nosso compromisso com você é fazer a sua história também virar legado. Eu encerro a minha participação na live daqui hoje, agradecendo você, lembrando que você precisa ter a intenção para dar o destino certo do seu texto e o posicionamento para deixar de ser invisível. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. E eu vou finalizar a minha participação, então, hoje, desta live, lembrando vocês que olhem as suas redes sociais. De que forma você está se posicionando, né? Não esqueça, deixa aqui o seu @ para a gente poder dar uma olhadinha, poder te ajudar. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque se você esquecer que a gente tem a live, o YouTube avisa você que a gente está entrando ao vivo, para que você não perca as nossas lives ao vivo e possa participar e interagir, conversar com a gente aqui ao vivo. Certo, pessoal? No mais, um beijo, um abraço, uma ótima semana para vocês, mesmo hoje sendo quinta-feira. Ótimo final de semana, uma ótima semana. E encontramos vocês novamente na próxima quinta-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.